Vamos lá. Calma aí, professora, deixa eu falar primeiro. É que na última aula eu falei, vamos para revisão. Levanta o braço agora, gente. É que na última aula, pessoal, eu falei, vamos para revisão, mas não era revisão, é para essa aula, né? Eu confundi. Por isso que eu queria só fazer essa retificação aí. Beleza? Na verdade, não é revisão, a gente vai continuar ainda dentro do contexto genético, né? Falando aí de alguns contextos históricos. Agora a gente vai ver os principais, né? Construtores, vamos dizer assim, dessa história da genética, né? Da ciência. De toda essa evolução para esse conhecimento que a gente tem. Então a gente vem aí a genética clássica e a genética moderna. Genética clássica, genética moderna. Batizou, né? É outro contexto, né? Outro naipe, né, pessoal? De conhecimento. Então, assim, a gente começou falando de genética, do contexto hereditário, sobre o Mendel, mas não quer dizer, os estudos do Mendel foram muito importantes. Sim, a base genética vem a partir daí, tem como correto as informações do Mendel para frente, digamos assim, né? Mas o conhecimento evoluiu, as tecnologias evoluíram e as descobertas dentro do assunto também vão evoluindo, né? Mas é importante a gente entender um contexto histórico, né, dessa situação evolutiva aí no conhecimento de genética. Porque justamente algumas dessas informações, alguns nomes que nós vamos ver durante essa aula, eles vão aparecer em algum enunciado aí de alguma avaliação, tá? Então você tem que lembrar, eu já ouvi esse nome, quem foi mesmo que ele fez? Então pontua, marca aí o que ele fez, tem tantas atividades, né? Mas marca pelo menos uma, identifica uma para esse indivíduo, que aí vai conseguir desenvolver aí a questão. Mas para a habilidade da aula de hoje, joga lá no quadro, prof. Direto habilidades? Sim. Então vamos entender os componentes hereditários e suas aplicações na engenharia genética e as questões éticas envolvidas. Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias ligadas a cada herança. Entendi, o prof estava falando, né? Que a gente... Isso, tinha passado direto para as habilidades. Isso, prof. Um clique a mais. Então, nessa aula 11.1, nós vamos falar sobre a genética moderna, tá? Começando lá pela genética clássica, falando sobre o contexto histórico de todas as informações adquiridas desde o século XVII, aí culminando no século XVIII, tá bom? Para que a gente veja todos esses personagens. Infelizmente, tem algumas tragédias no meio do caminho, tá, galera? Acontecem, né? Mas a gente vai ver Tudo em nome da ciência, né? Tudo em nome da ciência. Às vezes é alguns vacilos mesmo que a pessoa comete, mas devido às informações que não eram suficientes, aconteceram algumas situações, mas você vai ver durante essa aula. Vamos lá? O que mais que a gente tem para essa aula? Precursores, tá? Ou seja, quem foi que antecedeu, né? Quem começou a falar sobre esse processo e que deu ênfase nos trabalhos anteriores, tá? E vamos falar também de alguns experimentos para enfatizar aquilo que vai ser descoberto a partir de então para a genética moderna. Então vamos lá, então o prof já falou sobre a questão das habilidades, então nós vamos falar sobre esse contexto histórico e para esse contexto histórico nós trazemos um personagem já bem conhecido nosso, né? Da nossa galerinha, que é o Gregor Mendel, esse austríaco, tá bom? Olha lá na tela. Então, o Mendel, ele que era, né, trabalhou por muito tempo ali num monastério, né? Agora, olha só, gente. A gente falou nas aulas anteriores que o Gregor Mendel teve umas dificuldades na vida dele, assim como muitos de nós passamos, né? Para conseguir levar os seus estudos para frente. E aí, quando ele viu essa oportunidade de estar num ambiente onde ele tinha todos os recursos, onde as suas necessidades poderiam ser atendidas, ele abraçou essa oportunidade e começou a desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então ele começou esse trabalho com ervilha, a Pisum sativum que nós falamos, né? Desde quando a gente começou essas unidades, a unidade 1. Ele publicou então em 1866 e descreveu o que veio a ser conhecido como herança mendeliana, tá bom?
desprezado em sua época, o trabalho só foi compreendido no início do século XX. E hoje ainda é uma referência para todos os geneticistas. Agora, olha só o porquê dessa dificuldade, olha aqui para mim. Gregor Mendel, o austríaco, ele fala alemão, escreve alemão ali. Tu domina isso? Eu não. Muitos também não. E ele veio com todas aquelas informações estatísticas da matemática. Outra coisa que não é para todo mundo, né? Digamos de passagem que não é todo mundo que domina a matemática. E ele levava isso com muita tranquilidade. E tinha afinidade com botânica. Era um santo, né, professor? É coisa que nem todo mundo curte, tá bom? Mas ele escolheu trabalhar com essa planta. A gente falou sobre isso, sobre toda esse cuidado que Mendel teve nessas escolhas, as suas características, a facilidade dos fenótipos visíveis ali em cada cruzamento que ele estava realizando, certo? Aí, ele publicou a primeira e a segunda lei mendeliana. Quando ele concluiu o trabalho dele, ele, todo contente, satisfeito, foi colocar esse trabalho para a comunidade científica. As pessoas tinham dificuldade para entender. Até Charles Darwin pegou o material dele, mas não entendia nada da língua dele, né? Porque a língua ainda era dominante ali, seria o inglês, que seria mais acessível, e ele estava tudo em russo, né? Russo não, alemão. E aí não deu para entender. E matemática ainda por cima complicou. O que aconteceu? Ele não foi bem compreendido, até porque da dificuldade na língua mesmo. E devido a essa ênfase aí de cálculos, tá? Das estatísticas, probabilidade que ele fazia ali no seu experimento. Mas Gregor deu uma grande contribuição. Por quê? Foi ele quem estipulou ou instituiu a primeira lei e a segunda lei mendeliana. O que diz essa primeira lei mendeliana? Né? Que um par de fatores determina uma característica. A primeira lei, Mendel trabalhou com uma primeira característica, uma única característica. Cor da semente, ou altura da planta, ou cor da flor, tá bom? Então ele selecionava uma característica e começou a fazer o cruzamento. Elas eram plantas monóicas, e aí ele fez o cruzamento de uma planta. Na primeira descendência, ou na geração F1, todos nasceram com uma característica. Aí ele perguntou, cadê a outra característica? Sumiu. Só que quando ele fez a autofecundação, para formar a segunda geração, ele já percebeu que essa característica voltava novamente. E uma percentagem pequena, mas aparecia. Então ele foi criando aí estratégias para tentar compreender isso. A manifestação de tudo isso, ele chamou, né, de alelos, um parzinho de fatores que estavam distribuídos tanto nas estruturas masculinas e femininas e que eram herdadas, né, nas gerações. Só que ele não sabia, galera, nesse tempo, de gametas, ele não sabia que tinha DNA, ele não sabia que tinha gene, nada disso. Então, olha a complicação. Ele trouxe, foi uma dor de cabeça na época para os colegas dele. Aí não foi compreendido, não foi aceito e ficou esquecido. Felizmente, Gregor Mendel faleceu lá mesmo no monastério. Mas, depois de algum tempo, surgiu um grupo de botânicos. 3 botânicos. Joga lá na tela para a gente ver quem são essas figuras. Então, olha só. Aqui está falando, né? No ano de 1900, marcou a redescoberta de Mendel por Hugo, Carl e Erik. E em 1915, os princípios básicos da genética mendeliana foram aplicados a uma grande variedade de organismos, mais notavelmente na mosca Drosophila melanogaster, tá? Então, olha só aqui para mim. Agora, depois que Gregor Mendel morreu, mais precisamente 35 anos depois, esses 3 botânicos começaram a trabalhar juntos, não, cada um estava no seu país. Começaram a fazer seus trabalhos, pesquisando,
para entender, compreender esses princípios da herança genéticas, né, como eram transmitidas essas informações, eles, então, começaram a estudar e falaram, a primeira coisa que a gente, quando começa a fazer uma pesquisa, a gente verifica quem é que está falando, alguém já falou sobre isso? A gente vai fazer uma fuçar mesmo de informações que tem sobre aquilo. Foi o que eles fizeram. E descobriram o trabalho de Mendel. Aí, o líder deles, né, desses 3 colegas, juntos, começaram a passar todo esse material para o inglês, e aí começaram a trabalhar, estudar e compreender melhor o trabalho de Gregor Mendel. E aí eles falaram, cara, esse cara, realmente, ele estava muito à frente da sua geração, né, do seu período ali. Ele não sabia precisar o que de fato que estava acontecendo, né, os nomes dessas situações. Então ele dizia assim, quando ele dizia par de fatores, ele estava falando ali da estrutura reprodutiva, né, desses indivíduos. E aí quando ele falava de genes, que seria a estrutura dentro desses fatores, que ele não conhecia, que eram os genes, ele ficou um pouco solto porque não havia compreensão. Mas depois de algum tempo, com os estudos, a tecnologia, os microscópios e tudo mais, essas informações foram começando a se somar. O quebra-cabeça começou a estar se completando, tá bom? Joga lá na tela. Então, olha só. Vamos lá. Vamos, então, falar sobre esses precursores. Aí a gente está falando dos 3 coleguinhas, junto com o Thomas Hunt Morgan, né? E os seus colegas lá, o Carl, né? E os 2 mais. Eles eram geneticistas que desenvolveram o modelo mendeliano e que foi amplamente aceito, tá? Juntamente com o trabalho experimental, matemáticos desenvolveram o quadro estatístico, o quadro de Pinet que a gente viu aí nas outras aulas, onde a gente vai fazendo os cruzamentos. Identifica a constituição genética, forma lá os pares, né, quem são os gametas produzidos por cada um desses indivíduos e joga na tabela e vai fazendo os cruzamentos. E vê a proporção, né, desses cruzamentos e quais são as características fenotípicas que vão se sobressair umas sobre as outras, dando então as características dominantes e as características recessivas, tá? Não pode esquecer o quadro de Pinet, não. Volta lá na tela. Então, juntamente com esse trabalho experimental, esse cara agora matemático, juntamente com esses botânicos, fizeram esse quadro para trabalhar na genética de populações, trazendo explicações genéticas para o estudo da evolução. Então, quando o Gregor Mendel começou a trabalhar, ele começou a trabalhar com ervilhas, e aí depois ele jogou para a questão humana. Aí veio os 3 botânicos, né? Jogaram para a mosquinha, né? A Drosophila melanogaster. E aí depois eles voltaram então para tentar entender e compreender alguns fenômenos populacionais. A genética populacional, vem aqui para mim. A genética populacional é um estudo, um foco de quem é geneticista, grupo de pesquisadores, muito importante para você ver justamente essa questão evolutiva desses que nós sabemos hoje, desses genes, né, que podem sofrer alterações, no caso mutações, tá? Que vão provocar toda uma variação na constituição gênica, que a gente chama de pool gênico, dentro daquela população. E aí uma característica que não estava presente naqueles indivíduos se fixa naquela população e vai mudar toda a constituição, ou seja, a árvore genealógica das famílias, que vão influenciar em toda a constituição genética daquela população localizada num determinado espaço. Tá bom? Vamos seguindo? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão de que a gente estuda a genética em relação às famílias e estuda a genética também em relação a um grupo de indivíduos da mesma espécie, que no caso são as populações. Então, aqui a gente tem a Rosalinda Franklin, né? Mais conhecida por seu trabalho com imagens de difração de raio-x do DNA, particularmente pela foto 51, enquanto trabalhava no King's College em Londres,
que levou à descoberta da dupla hélice do DNA, da qual James Watson e Francis Crick e Maurice Wilkins compartilharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1969. Então aqui a gente tem vários personagens, olha para mim. A Rosalind Franklin, tá? Ela trabalhava no laboratório onde você tinha ali, ela era aluna, né, vamos dizer. Não, ela era aluna do Watson e do Crick, certo? Eles eram os professores. Ela estava fazendo a sua pesquisa e, num determinado momento, ela começou a investigar e começou a fazer fotografias, né? Naquela época eram incidências de luz, né? Como se fosse no espectro, né? E aí ela foi começando a incidir essas estruturas em que, professora? Saliva. Saliva, tá? Na saliva, você tem constituição também, né? Material genético. E aí o que acontece? Ela começou a incidir algumas luzes sobre esse material e ela foi fazendo fotografias, até que ela conseguiu essa fotografia que foi mundialmente conhecida, chamada fotografia 51. E ali, a partir dali, houve uma descoberta muito importante, que é que aquilo que Mendel falava lá de fatores que estavam influenciando uma determinada característica, que se segregava, independente dos fatores, né, no caso da segunda lei, estava ali presente e ele era em dupla hélice. Ela continuou, os professores dão todo o aparato lá para continuar o trabalho dela, e ela pesquisando e somando informações, até que apareceu Maurice, né? E ele, num outro laboratório, foi dando ferramentas para ela e falou assim, deixa eu dar uma olhada, Rosalinda, nesse teu material. E aí ele foi começando a estudar esses materiais e foi identificando o que estava presente ali naquela estrutura fotografada pela Rosalinda. A partir desse conhecimento, foi se somando outras pessoas, outros laboratórios, com as tecnologias da época, é muito importante dizer isso, né? Não é essa questão hoje tão tecnológica que nós temos como os laboratórios aqui de genética, tá? Mas os laboratórios mais requintados, mais sofisticados da época, foram dando suporte para o que era aquela estrutura que a Rosalinda tinha descoberto. E aí eles identificaram algo muito importante, que é a composição desse material genético, formado por nucleotídeos. Ele disse, né, o Maurice, que tinham 4 estruturas ali, que ele não sabia bem o que era, mas eram 4 estruturas. Vamos dar uma olhada no material? Então, olha lá. Watson sugeriu que seria o ideal que Rosalind Franklin fosse premiada também, porque eles foram, né, eles receberam um prêmio, o Crick e a Francis foram tudo premiados pela descoberta depois, né, de terem finalizado. Mas presta atenção aqui. O Comitê Nobel, na época, não fazia indicações póstumas, ou seja, infelizmente, galera, a Rosalind Franklin, ela faleceu por um câncer, foi acometida de um câncer no ovário e perdeu a vida antes de concluir o seu trabalho, tá? Mas é importante dizer que, como ela era aluna, né, do Crick e do Watson, eles conseguiram finalizar o trabalho dela, porque a pesquisa estava no meio do caminho. Eram informações muito preciosas e não dava para deixar isso se perder, tá? Então, eles começaram a partir das conversas e do material produzido pela Rosalinda, né, a Franklin, e o que foi levantado no laboratório de Maurice, eles tiveram a construção, fizeram a construção do que hoje nós sabemos muito bem, que é o DNA, tá? Então, olha lá na tela. Nós temos, então, a dupla hélice do DNA. E a gente sabe que essa dupla hélice, ela tem conexões. Nessas conexões são estabelecidas pelos nucleotídeos. Esses nucleotídeos, tá? Eles se unem,
nessas duas hélices através do que o professor está circulando ali, que são as bases nitrogenadas, certo? Então, vamos identificar para eles, prof, essa partezinha amarelinha que corresponde ao grupo fosfato, a pentose em azul, né? Que no caso do DNA é a desoxirribose. Esse P aqui é de fosfato, tá, pessoal? Isso. E aí, então, você tem as 4 estruturas que o Maurício descobriu no laboratório, e aí eles foram dando uma nomeação, né, para isso. E aí eles viram que existiam uma base timina, uma guanina, uma citosina e uma adenina, tá? Então, essas 4 estruturas estavam presentes, não entendi, estavam presentes ali na constituição do cromossomo. Quem fez isso? O Crick, juntamente com seu parceiro, né? Que finalizaram todo o conhecimento, todas as informações levantadas pela sua aluna, Rosalinda Franca, que não veio a ter o privilégio de ver seu trabalho sendo divulgado porque ela faleceu, tá? Ela trabalhava ali, gente, lembra que a gente falou que ela trabalhava ali com os feixes de luz, né? Pode ser que ela tenha tido, né, contato com alguma radiação, né, mais acentuada e possa ter provocado esse câncer. Também a gente não pode afirmar. Tá bom? Vamos seguindo? Hein, professora? Pode falar. Só para aproveitar essa imagem aqui, né, que está ilustrando, vocês percebam aí, né, que sempre a timina vai se ligar com a adenina, aquilo que vocês já sabem sobre isso, a guanina com a citosina. E aqui, ó, vocês percebem essas pontes de hidrogênio, eu vou até mudar a cor aqui para diferenciar um pouquinho, vou botar outra ponte de hidrogênio entre timina e adenina, né, são 2 pontes, e entre guanina e citosina são 3 pontes. Portanto, timina e adenina, teoricamente, são ligações mais frágeis, né? E a guanina e a citosina são ligações mais fortes. Isso quer dizer o quê? Que na hora de separar esse DNA, é necessário, às vezes, mais energia da enzima que vai atuar nisso, né? Que vai atuar nessa separação. E eu acabei colocando aqui, professor, escrevi alguma coisa em cima da imagem que ia aparecer, né? Da Rosalina. Da Rosalina, aqui, eu vou tirar. Essa imagem aí foi o que deu o pontapé inicial para que eles chegassem à construção, né, 3D, vamos dizer, da estrutura do DNA, tá? Mas vale lembrar que ela não pôde ter esse privilégio aí, né, do seu trabalho sendo reconhecido. Porém, contudo, todavia, galera, mesmo que você faça um trabalho, que você transpire sangue em determinada situação de estudo, tá? Transpirar sangue, eu imaginei a cena agora. Porque é um negócio difícil mesmo, tem coisas que são difíceis, né, de você estar batalhando ali. Mesmo que algumas situações te atropelem, tá? Não pense nisso, né? Pense que você está construindo. Quando a gente fala em ciência, olha para mim. Quando a gente fala em ciência, a gente tem que lembrar que a gente não pode ter esse individualismo e muito menos essa arrogância de querer, entendeu? Você está sendo um contribuinte. Você está colaborando com o conhecimento, colaborando com a ciência. Se você vai usufruir disso ou não, quem vai saber? As fatalidades acontecem, tá bom? Mas o importante é que você se esforce em tudo que você for fazer, para que o seu trabalho, com certeza, né? A gente tem vários relatos aí, não só da Rosalinda, mas outras pessoas, como Charles Darwin mesmo, né? Todo o seu trabalho ficou reconhecido também muito depois. O próprio Mendel, né? O Mendel, e assim, pessoal, as contribuições científicas, elas, como a professora falou, elas servem ali para a humanidade como o resto do planeta, independente dessas pessoas terem ido embora ou não, né? Falecido ou não, mas é justamente isso que o cientista, ele quer contribuir, ele quer deixar um legado. O orgulho de um cientista que o estudo dele consiga ficar, de alguma forma sirva para a eternidade. E isso a gente sabe que a gente não vai estar aqui sempre, mas em alguns casos, como é o caso da Rosalinda, aí, por exemplo, o caso do Mendel, que eles nem foram reconhecidos, nem quando eles estavam vivos ainda, o estudo deles não tinha sido
eles não desfrutaram, digamos assim, daquele glamour da sua vida científica, né? Porém, a contribuição deles, mais de séculos, no caso do Mendel, até hoje ela é tida como correta e a base para a genética da hereditariedade. Aí. É à toa que o cara é reconhecido como o pai da genética, né? É verdade. Vamos seguindo? Então, a descoberta da estrutura do DNA, no entanto, não trouxe imediatamente conhecimento de como as milhares de proteínas de um organismo estariam codificadas nas sequências de nucleotídeos do DNA. Olha que interessante. Eles achavam, nessa época, né, anterior aí, eles achavam que o material genético, a informação genética era passada através das proteínas. E hoje nós sabemos que as proteínas, elas são sintetizadas. Você tem aí o DNA que transcreve o RNA. E esse RNA, junto aí com os ribossomos, vão fazer a tradução dessas informações, produzindo ou sintetizando as proteínas. Para você ver que há sempre uma construção de informações. Nada vai se perder. Na natureza nada se perde, né? É verdade. Tudo se transforma de alguma forma. Tudo se transforma, mas aí a gente vai colocar tudo é utilizado, gente. Né? As informações, desde que elas completem um quebra-cabeça aqui, que estava sem essa pecinha, vai estar valendo, tá bom? Joga lá na tela. Uma questão também, professora, que diz respeito a essa situação das informações passadas contribuírem para os estudos atuais, como você falou aí da construção, tem lá na química, quando a gente vai estudar química, por exemplo, foram descobertos lá, tem a ver com Rutherford, Bohr, né? Aquela galera da química lá, a questão dos prótons e dos elétrons. Depois de um tempo, um cara chamado James Chadwick, né, que era um estudioso. Quer ir pra cá, Prof? Deixa eu, para não ficar uma voz do nada. Do além, né? Aí... Ele descobriu lá a presença de outros elementos, né? Se os prótons, olha, vamos entrar na química agora, né? Se os prótons são positivos, estavam ali no átomo, no núcleo do átomo, né? E os opostos se atraem, então quer dizer que os iguais se repelem, não é? Então, se o núcleo só tem prótons e prótons são positivos, por que eles estão ali juntos? Como é que eles estão juntos ali? Então, eles foram pesquisar e esse cara... Isso é ciência, é uma busca, é uma pergunta. Como é que faz isso? Eu vou pesquisar, eu estou fazendo ciência. Agora, quando eu sigo determinados protocolos, aí isso é uma ciência profissional, digamos assim. Eu estou seguindo um determinado rito para que aquilo seja formulado como uma espécie de afirmação no final daquele estudo. Então ele descobriu que existiam, né, outras partículas que foram chamados nêutrons, que permitia com que aqueles prótons não ficassem ali unidos diretamente. Então existiam partículas entre eles que permitia que eles ficassem ali no mesmo local sem se repelirem. Aí eu te pergunto, isso morreu lá? Não. Essa informação é trazida até hoje, a gente tem esse conhecimento. Mas eles descobriram isso e isso serviu como base para a evolução do ensino. No caso aí de tudo que a gente está falando durante essa aula, porque tem gente que pensa assim, mas por que estudar lá o início? O cara que inventou, que descobriu, enfim. É muito importante, porque ele não inventou aquela informação. Ele chegou naquela informação através de um determinado estudo. E é justamente esse estudo que prova que aquilo que ele está falando é verdade. Porque ele não simplesmente criou aquilo, não foi, professor? Então é só uma contribuição aí do que eu queria falar para vocês. Né? Diga-se de passagem. Valeu, prof. Olha só, a gente está enfatizando justamente essas questões e a estrutura desse material genético, porque a gente está estudando o quê? A genética. E a genética, ela está abordando as informações que são passadas, transferidas, vamos dizer assim, né, herdadas. E elas estão onde? Nos genes. Os genes estão onde? No DNA, que forma os cromossomos, e aí está tudo junto. Tá bom? Por isso que a gente está trazendo essas informações para vocês. E uma coisa importante que o professor colocou aqui,
Né? Na ciência, a gente não fala assim, por que algo acontece? A gente estuda como que se dá o processo, para compreender. Nós estamos aqui para compreender os processos que acontecem, porque muitos desses eventos não dependem de nós, mas nós estamos aqui juntos. Então, a gente precisa compreender como é que todo esse universo, o professor trouxe lá os átomos, né? Como todos esses universos se complementam, tá? E aí é muito importante essa construção de informações científicas. Por isso que diz que não são as respostas que movem o mundo. Quem move o mundo são as perguntas. Né? Você só fica sabendo de alguma coisa se você tiver curiosidade para saber daquilo. Exatamente. Né? Então, é por aí o caminho. Vamos lá, então? Continuando nessa pegada, Francis Harry Compton Crick. Fale-me, É o famoso Crick. Então, antes a gente fica lá só com o Crick e com o Watson, tá bom? Olha aí a fotinho deles dois, muito jovens ainda, né? Essa descoberta crítica para o surgimento da moderna biologia molecular só foi alcançada no momento da década de 1960 por Marshall Nirenberg, ou Nirenberg, nem sei como é que pronuncia isso, que viria a receber o Nobel, né, o prêmio Nobel de 1968, assim como Watson e Crick. Por que ele aparece aí, o Marshall Nirenberg, tá? Quando o Watson e o Crick perderam a sua aluna, né, e pegaram o conjunto lá junto com Maurice e, né, das informações levantadas da constituição da timina, adenina, guanina, e foi somando essas informações todas e ele conseguiram construir o DNA. O Marshall também contribuiu e muito, porque eram laboratórios, 3 laboratórios distintos que tinham equipamentos distintos e que permitiram, então, que essas informações agora fossem se completando e se solidificando, né? Cada um com a sua fundamentação, e eles foram vendo que, de fato, o que Mendel falou alguns tempo atrás, tá? Realmente acontecia. E essa dinâmica entre esses laboratórios, a pesquisa, gente, a pesquisa só flui por causa disso, que ela tem que fluir, mas você tem que dar espaço para que essa comunicação científica aconteça. Se você ficar preso, isolado no seu laboratório, no seu mundinho, não vai dar certo. Então, olha só como é que é interessante. Esses 3 laboratórios juntos conseguiram dar a cara da biologia molecular, que faz parte aí da genética moderna, tá bom? Olha lá no quadro. Então, a manipulação controlada do DNA, a engenharia genética, pode alterar a hereditariedade e as características dos organismos. Hoje nós temos as informações dessas características, né, dessas alterações que a gente pode manipular. Hoje a gente pode fazer essas manipulações. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalho com a agricultura, né? E aí eu estou tendo um problema dentro da minha área de trabalho ali, e eu quero que eu estou tendo um problema com a praga, e aí lá vem a engenharia genética, eu contrato um engenheiro para que ele selecione uma característica de resistência a determinada praga que eu estou tendo ali no meu ambiente de trabalho. Então, hoje a gente sabe que a gente pode fazer essas manipulações, selecionar características de resistência, características que se adaptam bem ao clima seco, a períodos de estiagem prolongados. Então, a gente consegue ter tudo isso se somando as informações que foram iniciadas lá nos séculos anteriores. Olha que legal, que bacana a construção disso, né? Vamos seguindo? E aí aqui a gente tem os experimentos. Por quê? Agora vem aqui para mim. Gregor Mendel, então, começou... É como se ele tivesse dado um tapinha na bola, mas foi fundamental para dar o direcionamento. A bola está correndo. Eu não sei muito de futebol, não sei porque que eu estou dando esse exemplo, mas vamos lá. Já comecei e termina. Deu um toquezinho ali na bola. Os meninos estão rindo aqui de mim, gente. Vamos embora. Aí, ó, a bolinha, o Mendel deu, e então ele falou assim, ó, existem fatores que determinam, ou seja, a biologia moderna, existem os alelos, existem essas informações, agora eu posso manipular. E aí, eles tiveram que comprovar tudo aquilo que eles falaram assim, o Mendel tinha razão, os antecessores, né, os precursores de Mendel também têm razão. Construímos agora, então, a nossa
engenharia, né, genética, a biologia moderna, a genética moderna, mas tem que provar. Não adianta você simplesmente chegar e dizer alguma coisa sem que você possa experimentar outras pessoas, porque não é uma coisa é o professor Silvinho chegar e falar aqui de um experimento, aí ele faz aqui esse experimento, e quando eu tento fazer lá em casa não dá certo. Os experimentos eles têm que ter um rigor científico para que qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, também consiga realizar esses experimentos. E os seus resultados precisam ser compatíveis com os resultados que esses demais vão estar também realizando, tá? Então agora chegou a hora de comprovar. E aí para comprovação a gente faz o quê? Os experimentos. Vamos lá para o experimento? Então a gente tem aqui o primeiro experimento. Então eles pegaram ali bactérias, que a gente sabe que são organismos que podem, né, ter uma cápsula ou a ausência dessa cápsula. E a gente sabe também que a virulência, né, ou seja, a capacidade de patogenicidade de uma bactéria, ela é mais aguçada em indivíduos ou bactérias que tenham essa proteção, tá? Então ela aumenta essa capacidade de virulência. Olha lá no esqueminha 1, você tem ali linhagem viva de bactérias capsuladas, tá? Parece uns parafusinhos, né? E aí, essa comunidade ali, essa colônia de bactérias que foi criada ali, foi pego um pouquinho e injetado no roedor. O que aconteceu com ele? Morreu. Bateu as cachuletas, tá? Aí, eles pegaram uma outra linhagem de bactérias também vivas e essas eram sem cápsulas. O que eles fizeram? Pegaram também e injetaram no rato. Galera, presta atenção. Olha aqui pra mim. Eles estão querendo descobrir o processo de transmissão de características. E aí eles estavam falando que o DNA, que Mendel mencionava ali como fatores e tal, eles são responsáveis por essa transmissão de características, tá? Por isso eles fizeram esse experimento. E aí eles pegaram um organismo muito simples e pegaram uma informação que eles tinham, tá? Dessa patogenicidade maior encapsulados e não, e aí foram fazendo os experimentos deles. Joga na tela de novo. E aí, ó, lá no 3, você tem essas bactérias foram fervidas. Onde elas estavam, elas foram fervidas. A linhagem capsulada, então, morreu pelo aquecimento, tá? Aí eles pegaram, injetaram no ratinho, o que aconteceu? O bicho ficou ali, alegre e feliz. Só que aí o que aconteceu? Eles pegaram, misturaram, né, a linhagem sem cápsula, viva, com a mistura da linhagem morta capsulada. O que aconteceu? As bactérias que eram sem cápsulas, elas sofreram um processo e começaram a se reproduzir ali e acabaram pegando material genético. Lembra quando a gente fala lá, quando a gente fala de reprodução das bactérias, a transformação, onde eles pegam trechozinhos de bactérias que já estavam mortas e incorporam? Foi o que aconteceu. Então eles pegaram essas informaçõezinhas e agora a gente vai ter a formação de bactérias capsuladas novamente, daquelas que não eram. Quando eles injetaram no roedor, o que aconteceu? Morreu. Então eles conseguiram afirmar, então, que essas características realmente elas são passadas por esse materialzinho genético, que é o DNA, tá? E aí, por último, nós temos também a do mosaico do tabaco, onde eles pegavam duas proteínas, tá? Na verdade, eles pegaram o RNA de uma, a proteína de uma outra estrutura viral, injetaram, né, colocaram aí, aspergiram, na verdade, né, que era vírus. Aspergiram sobre a folhinha e todas as folhinhas pegaram o vírus do tabaco. O que aconteceu? Eles perceberam que a formação de cápsula surgiu a partir da informação contida no RNA, porque o RNA também tem essas informações, tá bom? E essa, então, galera, vem pra nós, foi a nossa aulinha, né, aulinha não, a nossa aula super top, sobre todos esses precursores e essa construção de informação riquíssimas, né, prof? É verdade. E agora sim, é revisão. É
isso mesmo, galera. Vamos se ver aí na revisão. Já, já. Tchau, tchau.